Olá, meus queridos, estamos de volta. Vamos continuar com o conteúdo Liberdade e hoje vamos fazer a correção da atividade pendente com a atividade passada na semana anterior. Então vamos seguindo a ordem na página 70. Na página 70 tem duas atividades, um bloquinho com 4 questões, dois bloquinhos de 4 questões, na verdade. A primeira questão pergunta: o que você entende por livre arbítrio? Baseado em tudo que vocês estão lendo, estão estudando nas aulas, no debate proposto, o livre-arbítrio é a faculdade de decidir, de escolher. E a gente viu também que dentre essa liberdade de poder agir ou não agir, a gente sabe que a liberdade em questão, ela sendo usada de uma forma positiva, ela liberta. O livre-arbítrio, aliás, ele usado de uma forma positiva, ele liberta. O livre-arbítrio usado de uma forma negativa, ele escraviza. Então a gente estuda também as consequências do uso do livre-arbítrio. Segunda questão: qual é a origem da palavra livre-arbítrio? A palavra vem da origem latim liberium, arbítrio, que significa o poder de escolha, você decidir. Terceira questão: em sua opinião, como pode o homem perder a liberdade? Então a gente já vem trabalhando um pouco sobre isso e a gente vem lembrando nessa terceira questão que o homem ele perde liberdade a partir do momento que ele usa esse livre-arbítrio, usa a sua liberdade para decidir, para agir de uma forma que desrespeite as leis, as regras sociais, desrespeite o espaço do outro e age de uma forma sem pensar nas consequências. Então, assim, agindo dessa forma, acaba perdendo sua liberdade. Quarta questão: as famílias que vivem na miséria têm a liberdade de fazer escolhas em relação à educação de seus filhos? Por quê? A gente vai lembrar que as famílias que vivem na miséria, não somente em relação à educação, mas em relação à saúde, mas em relação a outros bens de acesso, não tem esse poder de escolha, lhes é retirado, porque na verdade eles acabam acessando o que eles têm. Então não tem, vou escolher entre escola A, escola B, ou escola C. Eles acabam aceitando a escola que as condições permitem, assim com a saúde e com todos os acessos, como eu já tinha dito anteriormente. Então essa questão de, para a gente lembrar que essa liberdade, ela que existe nos documentos, existe na Constituição, que é discutida há muito tempo e é registrada também nos livros há muito tempo, ela ainda não é efetivada de uma forma concreta no nosso dia a dia. E a gente pode observar isso, lembrando que o nosso país é um país com uma grande desigualdade social e ainda, infelizmente, muitas famílias na miséria, muitas famílias à margem e muitas famílias sem poder praticar, exercitar essa liberdade de escolha. Continuação, né? Em algum momento você já se sentiu livre? Descreva essa sensação de liberdade. É uma questão pessoal, essa questão aí, essa primeira questão. Só que essa questão de ser livre varia, mas está muito ligada ao fato de você não estar condicionado aos horários, às regras, como por exemplo quando a gente está de férias. Tá de férias, a gente fica uma sensação de liberdade, porque a gente não tem um horário de levantar, a gente não tem horário que no caso de quem trabalha, da entrada do trabalho, de cumprir as atividades do trabalho, como vocês que na escola também da mesma forma. Então fica um pouco aí livre das determinações e das obrigações. Segunda questão: é possível não pensar na liberdade? É impossível não pensar na liberdade, porque a partir do momento que a gente usa o nosso pensamento, a partir do momento que a gente está pensando em alguma coisa, está pensando sobre liberdade, ninguém está vendo, ninguém acompanha o seu pensamento, ninguém tem acesso ao seu pensamento. Então pensar, ele é livre. Pensar definitivamente, ele é livre, né? Terceira questão: sentir-se livre é ser livre?
Não. O sentir-se está no campo da imaginação, do que você e ser livre é realidade, é a prática, é a consequência dos seus atos. Então, se de alguma forma alguém fez alguma coisa para perder essa liberdade, então ele na prática ele pode usar a mentalidade dele para se sentir livre, na mentalidade, mas na prática obedecendo às regras e às leis que fizeram com que ele perdesse essa liberdade, vai fazer com que ele esteja em questão, preso, né? Quarta questão: que tipo de pensamento o fazem sentir livre? Sentir-se livre. Normalmente são pensamentos que, de acordo. Essa questão é muito parecida com a primeira questão. Como é que a gente se sente livre? A gente se sente livre quando a gente não está com as obrigações, quando a gente está livre dos horários. Então, que tipo de pensamento faz a gente se sentir livre? Pensar algo como as nossas férias, por exemplo. Pensar em situações, pensamentos bons, pensamentos de tranquilidade, pensamentos de que não nos aprisione, que não nos assuste, que não nos cause medo. Então, são esses pensamentos que nos levam a sentir livre, né? Então, meus queridos, a gente fazendo essa correção, concluindo essa correção, a gente prepara para os próximos conteúdos e finaliza, e nos encontramos na próxima semana. Fiquem bem, estejam bem e até lá.